Bem, assim como o pastor falou, acho que podem sentar. Grande parte das pessoas aqui eu acredito que já me conheçam, mas caso não me conheçam, afinal de contas nós recebemos vários visitantes nas últimas semanas. Meu nome é André de Moves, sou filho do Roque e da Priscila, genro do Afonso e da Ivonete, irmão do Guilherme, cunhado da Camila e, não menos importante, noivo na Natália. Aê. E para quem não conhece a Natália, porque assim, eu me sinto na minha obrigação, na posição em que eu estou de fazer ela passar vergonha. Então eu gostaria que ela ficasse de pé para toda a igreja conhecer ela também. Aê, gente. Assim como o pastor falou, eu sou seminarista aqui da igreja, lidero o Ministério de Jovens e Adolescentes, que é o WAVE. E eu gosto de enfatizar que eu sou seminarista, porque o pessoal aqui me viu de terno e eles veem alguém de terno e já chamam de pastor, né, meus irmãos? Pastor aqui na igreja nós só temos dois. Nós temos o pastor Rogério e a gente tem a Raia, que eu não sei quantos daqui conhecem a Raia, ela é o cachorrinho do espaço. E a raça dela é pastor belga, né? Então assim, temos dois pastores só. Onde estou no processo. E ainda vai demorar mais tempo ainda para me tornar um pastor bom. Eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, mas um pastor bom é pastor careca ali, ó. Que nem o pastor ali. Se continuar desse jeito, logo, logo me tornaria um pastor bom. Aí, os irmãos falaram que eu devia ter raspado o cabelo para vir pregar aqui hoje. Eu falei, tudo no seu tempo. Mas brincadeiras à parte, é um grande privilégio, uma grande alegria estar com todos vocês aqui hoje. Uma grande alegria poder falar da palavra de Deus com todos vocês. E hoje, eu vou falar de uma passagem bíblica, uma das histórias mais incríveis de toda a Bíblia. Uma das minhas histórias favoritas. Uma história de um homem que recebeu uma oportunidade de Deus, que desperdiçou essa oportunidade e que colheu os frutos dessa oportunidade. Mas que colhendo os frutos dessa oportunidade, percebeu que, na verdade, Deus é um Deus de novas oportunidades. E hoje é sobre isso que eu quero falar, o Deus de novas oportunidades. E para falar sobre isso, eu gostaria de abrir com vocês um texto bíblico, da história de um homem que literalmente fugiu de Deus. A história do profeta Fujão. Hoje eu gostaria de ler com vocês a história de Jonas. Então abram comigo no livro do profeta Jonas, provavelmente naquela região da sua Bíblia em que talvez as folhas ainda estejam grudadas, dos profetas menores. Meus irmãos, não desprezem os profetas menores, porque eles são palavra de Deus para a nossa vida também. Nós vamos ler o capítulo 2, mas enquanto vocês abrem, eu vou contextualizar todo o texto de Jonas. No tempo dos reis, Deus levanta alguns homens com o ofício especial de ser profeta. Alguns homens como Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Jonas. E as pessoas têm uma concepção errada de quem eram esses homens. As pessoas acreditam que os profetas eram pessoas que simplesmente falavam do futuro, eram simplesmente videntes. Mas essa não é a concepção certa de quem eram os profetas. Os profetas eram pessoas que recebiam a mensagem de Deus e que transmitiam essa mensagem ao povo. Normalmente, uma mensagem que não tinha relação com o futuro, mas tinha com relação com o presente, com a forma que o povo vivia. E a pregação desses profetas era uma pregação de arrependimento, a maior parte do tempo. Então, nós temos, por exemplo, o livro de Salmos, que é um livro poético, em que a pessoa faz orações e se dirige até Deus. No livro dos profetas, por outro lado, nós temos Deus se dirigindo e chamando o povo. E dentre todos esses livros, Jonas é com certeza um dos mais conhecidos. E eu atribuo essa fama a Jonas a nada mais, nada menos do que o bendito peixe que engole Jonas da história. E se você não conhece a história de Jonas, você vai entender por que Jonas é considerado o profeta do peixe. Mas se você já ouviu a história de Jonas, você entende o que eu quero dizer quando ele é o profeta do peixe. Se eu for no ministério infantil agora, na sala de 5, 6 anos, e perguntar quem foi o profeta Jonas, eu tenho certeza que as crianças, e não só o João, porque o João sempre responde, mas todas as crianças lá em unanimidade vão responder que Jonas era o profeta do peixe. E hoje, nós vamos ler o capítulo de Jonas dentro do peixe, capítulo 2. Mas antes da gente poder ler sobre Jonas dentro do peixe, a gente tem que colocar Jonas dentro do peixe. A gente tem que entender como que Jonas se colocou naquela situação.
E a história de Jonas começa com o profeta recebendo um chamado de Deus. Deus chegando para o profeta e falando: Jonas, vá até a cidade de Nínive e lá pregue sobre uma nova oportunidade. Lá pregue sobre o arrependimento. E o que poderia parecer uma missão fácil para Jonas, afinal de contas, esse era o trabalho dele, afinal de contas, esse era o ofício dele. Para Jonas, dentro do seu coração, era um grande empecilho, era uma grande dificuldade para lá. Porque Jonas detestava a cidade de Nínive. Porque Nínive era a capital de um grande império chamado Assírio. E o Império Assírio era conhecido pela crueldade deles. Além deles terem ameaçado continuamente o povo de Deus, eles eram um povo ruim. Eu digo um povo ruim porque se alegrava na crueldade a que eles submetiam qualquer outro povo. Eles se alegravam com as torturas, com os saques, com as mortes. E Jonas olhava para essas pessoas e falava: essas pessoas não merecem a misericórdia de Deus. Essas pessoas não merecem uma nova oportunidade de Deus. Essas pessoas merecem a morte. E no dia da viagem, então, que Jonas, depois de ter prometido para Deus que ele iria viajar, no dia da viagem ele pega um navio não para Nínive, mas para o lado oposto, para uma cidade chamada Tarsis, pensando que dessa forma ele conseguiria escapar de Deus. Burro. Afinal de contas, o Deus que ele servia era o Deus dos céus, da terra e dos mares. E Jonas decidiu fugir pelos mares. Então Deus persegue Jonas. E Deus manda uma grande tempestade atingir o navio em que Jonas estava. E essa grande tempestade começa a despedaçar o navio. As ondas começam a bater sobre aquele navio, os ventos começam a atingir aquele navio, e o navio começa a se despedaçar. E os marinheiros começam a ficar desesperados. Aqueles homens experientes que viviam no mar desesperados com aquela situação, com a certeza de que eles iriam morrer. Eles começam a jogar fora os mantimentos, jogar fora pedaços de barco, começa aquela algazarra, um ajoelhando para orar para o seu Deus, outro gritando. Em meio a todo esse caos, Jonas dormia. Porque além de ser fujão, Jonas era baiano. E eles descem até o porão do navio, vem o baiano do Jonas dormindo, chacoalham Jonas e fala: Jonas, ora para o seu Deus, para ele também poder nos salvar. Afinal de contas, a gente está orando para todos os nossos, sem nenhuma resposta. Então eles começam a conversar com Jonas, jogam sorte e descobrem que a culpa de tudo aquilo era de Jonas. E depois de muito conversar, de muito debater, eles chegam à decisão de jogar Jonas na água. E Jonas é jogado na água. Eu vou explicar para vocês, mas naquela água, Jonas afundava e afogava. Até que um grande peixe, um bendito peixe, vai e engole Jonas. Meu irmão, a história de Jonas até aqui no capítulo 2 é a história de um homem que recebeu uma oportunidade de sobrepregar uma nova oportunidade para um povo e que desperdiçou ela. E que por causa disso, colheu os frutos do seu erro. Agora então eu quero ler com vocês Jonas capítulo 2. A oração de Jonas. E fala o seguinte: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar ao fundamento dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Minha intenção com vocês hoje, meus irmãos,
é levantar 3 pontos, três pontos relacionados a novas oportunidades. Mas antes de eu falar de novas oportunidades, o meu primeiro ponto tem que ser a respeito de uma oportunidade desperdiçada. O meu primeiro ponto, para poder apresentar para vocês a luz no fim do túnel, eu tenho que trazer vocês para dentro do túnel. Para poder apresentar para vocês Jonas em terra firme, eu preciso apresentar para vocês Jonas no fundo do mar. E o primeiro ponto que eu tenho para falar é esse: não desperdice a sua oportunidade. Porque, meu irmão, desperdiçar a sua oportunidade traz consequências. Consequências terríveis. E é sobre isso que eu quero falar. Muitos de nós acreditam que o problema de Jonas era o peixe. Que a consequência do erro de Jonas foi o peixe. Que a adversidade que Jonas estava sofrendo era o peixe. E sim, com certeza, o peixe fazia parte da adversidade de Jonas. Com certeza não era a situação em que Jonas gostaria de estar. Dentro de um peixe, mal cheiroso, fedendo, grudento, sem muito ar, escuro. Mas a gente lê aqui no capítulo 2, Jonas descrevendo a sua situação. E o problema de Jonas, pelo que ele descreve aqui, não é o peixe. O que ele descreve aqui, que ele foi jogado no ventre da morte, nas profundezas, no coração dos mares, onde as ondas e as vagas de Deus atingiam ele. Onde as correntezas o atingiam, onde haviam turbilhões ao seu redor. O problema de Jonas não era o peixe, o problema de Jonas, que ele descreve aqui, era o mar. Jonas foi jogado no mar bravo, meus irmãos. Eu quero que vocês imaginem isso comigo. Porque logo depois de Jonas ser jogado naquele mar, qual era a situação que aquele homem se encontrava? Porque Jonas não foi jogado numa piscina. Ele não foi jogado nas belas praias de, não sei, Guarujá. Cancún, né? O pessoal que tem um pouco mais de dinheiro. Nas belas praias de Cancún, de Riviera de São Lourenço, uma praia tranquila que você consegue ver seu pé e o peixinho passando pelo seu pé. Jonas foi jogado em um mar bravo. Em um mar em que ele diz que ondas o atingiam, em que redemoinhos formavam ao seu redor, que a correnteza o jogava de lá e para cá. O mar já é perigoso por si só. Agora, um mar bravo, meus irmãos, é morte na certa. Você podia colocar o Michael Phelps naquela situação e o Michael Phelps iria morrer naquela situação. Imaginem Jonas jogado na água e ondas de metros e mais metros vindo em direção a ele. E Jonas sabia que aquilo era morte na certa. Do ventre da morte ele gritava por socorro. Dizia que as ondas e as vagas passavam sobre ele. As águas agitadas envolviam ele. E não era um tipo de situação em que ele podia agarrar na ponta da piscina para subir. Não era o tipo de situação em que ele podia subir numa escadinha. Era o tipo de situação que não tinha saída. E Jonas descreve essa situação sem saída. Ele fala: as águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Jonas está descrevendo ele preso naquela situação. Jonas está descrevendo uma morte certa e ele preso. E no 6 a gente chega aqui no ápice. E eu afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me prenderam para sempre. Jonas se sentia completamente preso numa situação de morte. E eu gosto como o capítulo é escrito, porque ele realmente descreve uma descida de Jonas até o fundo do mar. Que a gente vê no versículo 3, que Jonas está sendo atingido por ondas, lá na superfície. Mas no versículo 5 a gente já vê Jonas sendo amarrado por algas, lá mais no fundo. E no versículo 6 a gente vê Jonas a terra embaixo, no fundamento dos montes, não podendo descer mais. Meus irmãos, eu não sei quantos daqui já tiveram o prazer ou o desprazer de estar numa piscina e um irmão de um corpo mais avantajado, um pouco mais de massa, com um pouco mais de fibra assim, com o templo do Espírito Santo um pouco maior. Não sei se já tiveram a oportunidade desse irmão, desse abençoado, subir nas suas costas sem te avisar. E se isso aconteceu com você, provavelmente o que aconteceu é que você foi levado para baixo d'água junto com esse irmão. E se você, como eu, se encontrou debaixo d'água juntamente com esse irmão,
e tentou subir e não conseguiu subir, eu tenho certeza que o sentimento que você sentiu foi completo desespero. Aquele sentimento de tentar mexer os braços, se debater, empurrar seu irmão para poder sair dali. Porque estar debaixo d'água sem ar e preso, meus irmãos, é desesperador. Mas agora vocês imaginem Jonas, no mar bravo, no fundo do mar, preso. Desesperador. E Jonas mesmo diz aqui, isso aqui era desesperador. Em meu desespero eu clamei ao Senhor. E a pior parte de tudo isso, meus irmãos, sabe qual é? É que a culpa disso tudo era de Jonas. Era que Jonas podia muito bem ter ouvido a Deus e ido para Nínive. Mas Jonas falou, não, eu prefiro ir para Tarsis, eu prefiro fugir, eu prefiro seguir os meus caminhos. Deus me deu uma oportunidade, mas eu prefiro seguir a minha oportunidade. Deus me deu um caminho, mas eu prefiro fazer o meu caminho. Deus me deu uma ordem, mas eu prefiro fugir. E essa fuga de Jonas levou ele para onde? Para o fundo do mar. Levou ele a enfrentar a morte certa. Levou ele a estar preso, enfrentando a morte certa. Porque, meus irmãos, é simples. Fugir de Deus causa isso. Fugir de Deus conduz à adversidade. E existe um livro na Bíblia que fala sobre isso. O nome desse livro é Provérbios. É o livro da sabedoria da Bíblia, meu irmão. E se você não leu esse livro, eu espero que você leia. Então fica de lição de casa. Leia Jonas, leia os profetas menores e leia Provérbios. O negócio de Provérbios é que ele é o livro da sabedoria. E mais do que qualquer outro livro da Bíblia, se existisse um manual de instrução sobre a vida do ser humano, seria o livro de Provérbios. Ele não é um livro de promessas, mas ele é um livro de regras. Faça isso e você vai colher isso. E ele sempre apresenta a pessoa que segue os caminhos de Deus, que obedece os caminhos de Deus, como uma pessoa sábia. E não é à toa que essa pessoa é chamada de pessoa sábia. Afinal de contas, ele fala que o sábio, ele obedece a Deus e colhe bons frutos. O sábio nunca vai tropeçar, como o texto fala. O sábio vai amontoar riquezas, o sábio vai abrandar a ira de quem está bravo. O sábio vai ser abençoado por Deus. O sábio vai viver muitos e muitos anos. E realmente não precisa ser um gênio para perceber isso na própria vida. Se você disser para alguém, para você ser muito bem sucedido no seu trabalho, é simples. Trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus e não como para os homens. Essa pessoa vai ser bem sucedida no seu trabalho. Fale para o marido, ame sua mulher como Cristo amou a igreja e você vai ter um casamento bem sucedido. É simples, meu irmão. Mas o mesmo livro ele também apresenta outro personagem. Ele apresenta um personagem chamado de tolo. A pessoa que não segue os caminhos de Deus. A pessoa que prefere seguir os seus próprios caminhos, que prefere construir a sua própria vida, que prefere construir suas próprias oportunidades. Que Deus dá ordens e essa pessoa fala, não, eu prefiro seguir os meus próprios caminhos. E assim como o sábio tem um destino, o tolo tem um destino também. Infelizmente, o destino do tolo não é tão bom. O texto fala que o caminho do tolo e o resultado das escolhas do tolo é a destruição, é a adversidade. E tudo que eu tenho falado até aqui é com muito amor no coração e com preocupação de que possam haver tolos. Tolos. É nesse momento que o irmão, onde está sentado, olha para mim e fala, o que esse menino bigodudo de 25 anos, futuro careca, está falando, tem condição de chamar alguém de tolo aqui? Que autoridade ele tem para chamar alguém de tolo aqui? E a realidade, meu irmão, é que eu não tenho autoridade nenhuma para chamar alguém de tolo aqui. Porque a realidade é que vocês provavelmente já viveram mais do que eu, vocês já experimentaram mais do que eu, já vivenciaram muito mais do que eu. Eu não lutei as lutas que vocês viveram. Mas não sou eu que digo isso, a Bíblia te chama de tolo. E ela tem completa razão, porque se você é um tolo se você não acha que os pecados vão destruir sua vida. Você é um tolo se aqueles pecados que você guarda no fundo do seu coração de estimação, se você realmente acha que eles não vão acabar com você, meu irmão. Você que desconta a raiva de todo o seu trabalho na sua esposa e nos filhos, é um tolo se você pensa que isso não vai destruir seu casamento. Você, meu irmão, que não consegue largar aquela bebida alcoólica, você é um tolo se você acha que isso não vai acabar com sua vida. Meus irmãos, Deus é a vida.
Como que a gente pode pensar que fugir daquele que é a vida pode gerar bons resultados? Não gera, meus irmãos. Fugir de Deus só gera a morte, só gera consequências ruins, só causa adversidade. Jonas estava no fundo do mar por causa de decisões ruins, porque ele fugiu de Deus. Talvez hoje você se encontre na mesma situação, no fundo do mar, colhendo os frutos do seu erro, sem esperança, no desespero, à beira da morte, assim como Jonas fala aqui no versículo 7, com a vida se apagando. Talvez por causa da sua arrogância, da sua violência, você não tem mais o contato com seus filhos, e você não sabe mais o que fazer. Talvez por causa da sua irresponsabilidade você não consegue mais dormir à noite, porque as contas da sua casa não batem. Talvez seu casamento realmente esteja por um fio, por causa daquele maldito grupo de WhatsApp que você tem de pornografia, meu irmão. Sabe, meu irmão, que nem eu falei, eu falo tudo isso com muito amor e com preocupação, porque o pecado realmente destrói vida. Nos meus anos de faculdade, uma das coisas que mais me marcou foi o que aconteceu com um amigo meu. No terceiro semestre, toda terça-feira, depois da aula de cálculo 3, a gente ia se reunir lá na quadra para jogar bola. E para quem me conhece bem aqui, sabe que eu sou péssimo jogando bola. Na verdade, eu sou muito ruim. Eu já era muito ruim. Depois que eu comecei o seminário e me falta tempo para jogar bola, eu fiquei excepcionalmente ruim, meus irmãos, de não saber dominar uma bola. O pastor teve até irmão que falou que eu devia largar o seminário para jogar mais bola. Eu não vou falar que foi o Polvis, mas foi o Polvis, pastor. Eu ia jogar bola com eles, e o bom é que quando você joga bola mal, você sabe também quem joga bola mal. E quando eu ia jogar bola lá, eu sempre via um menino alto, forte, bonitão, muito simpático, mas que jogava bola muito mal também. Mas que pela sua força conseguia fazer o pivô, conseguia passar umas bolas, conseguia fazer uns gols. Um menino simpático. E o semestre acabou, a gente entrou de férias e a gente voltou no próximo semestre. E eu não via mais o pessoal do grupo de futebol. Alguns começaram a trabalhar, alguns tinham mudado de turno. Mas todos eu encontrava eventualmente pela faculdade, menos esse menino. Eu não era super próximo dele, mas eu tinha uma certa proximidade. Mas eu tinha em minha mente que ele simplesmente tinha pegado o curso em outro horário. E um dia eu me lembrei dele e perguntei para o nosso amigo em comum por onde ele andava. E, meus irmãos, a resposta que eu recebi quebrou meu coração. É a resposta que parte o coração de qualquer pessoa em 3, cara. Ele me falou que esse menino de 20 anos, em uma madrugada, saindo de uma festa, alcoolizado, se colocou atrás de um volante de um carro e dirigiu em alta velocidade até um poste. E que ele havia trancado o curso da sua faculdade, porque ele havia machucado algumas de suas vértebras e tinha perdido toda a mobilidade do pescoço para baixo. Eu fui visitar esse menino alguns dias depois, junto com um amigo meu. Eu entrei naquela sala completamente quieto e saí completamente calado. Porque é o tipo de situação que você não sabe o que falar. Ou é o tipo de situação que não tem o que falar. Porque você olha para aquele menino e você vê planos, projetos, sonhos destruídos por causa de um erro. Porque fugiu de Deus. Aí você pode falar, mas André, isso daí acontece fora da igreja. Meus irmãos, isso não acontece só fora da igreja, não. Sabe, eu passei grande parte da minha vida dando aula para crianças, liderando adolescentes, liderando jovens. Uma das coisas que eu mais recebi na minha vida foram pais desesperados chegando para mim e falando: a igreja precisa fazer alguma coisa pelo meu filho, porque ele está desviado. O meu filho, a igreja deixou ele para trás. A culpa da igreja que meu filho está onde ele está. E, meu irmão, realmente a igreja pode ter errado com o seu filho. Mas a realidade é que aquele livro de Provérbios que apresenta regras, ele também apresenta uma regra muito clara. Ensina teu filho nos caminhos do Senhor, e ele não os abandonará até que ele cresça.
Não é uma promessa. Você pode realmente dar o seu melhor pelo seu filho, mas ele se desviar. Mas ele é uma regra. Ensine o seu filho nos caminhos do Senhor para ele não se desviar. E os irmãos vêm e culpam a igreja, meu irmão. Se essa criança nunca viu seu pai e sua mãe abrindo a Bíblia, como você quer culpar a igreja, meu irmão? Se essa criança nunca viu seu pai e sua mãe de joelhos orando para Deus, como você quer culpar a igreja, meu irmão? Se o seu pai e sua mãe estavam muito mais preocupados com o futuro profissional do seu filho do que com o futuro eterno do seu filho, como que vocês podem culpar a igreja? Meus irmãos, isso é negligência, isso é fugir de Deus, isso é fugir da sua responsabilidade. Deus dá oportunidade para todos nós. Deus te deu a oportunidade de ser um marido. Seja o melhor marido que você pode ser, meu irmão. Abrace essa oportunidade. Ame sua esposa como Jesus Cristo amou a igreja. Deus te deu a oportunidade de ser pai. Seja o melhor pai que você pode ser, meu irmão. Ame seu filho, entregue sua vida por completo a esse filho. Ame ele mais do que a você mesmo. Deus te deu a oportunidade de ter um negócio, uma empresa. Seja o melhor empresário que você pode ser. Seja o melhor empregador que você pode ser. Seja o melhor empregado que você pode ser, meu irmão. Para que você não enfrente as consequências de fugir de Deus. Mas o meu segundo ponto está relacionado agora àquela luz no fim do túnel. Porque Jonas está debaixo d'água, nós estamos no meio do túnel. Talvez você já tenha desperdiçado as oportunidades que Deus tem lhe dado. Mas chegou a hora da gente começar a subir, meu irmão. Mas antes de nós começarmos a subir, Deus já começa a fazer algo em nossos corações e em nossas vidas. Mesmo no fundo do mar, Deus já começa a trabalhar nas nossas vidas e já nos dá uma oportunidade nova lá no meio do mar. Porque Jonas recebeu uma nova oportunidade no meio do mar. Porque o meu segundo ponto é esse. O próprio fundo do mar é uma nova oportunidade de Deus. E é aí que os irmãos se perdem. Porque até agora eu estava falando que não desperdice uma oportunidade. E agora eu estou falando que o próprio fundo do mar pode ser uma nova oportunidade. E meu irmão, o fundo do mar é uma nova oportunidade. Porque o fundo do mar e a adversidade é uma forma de Deus nos trazer para perto dele. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a gente nem sequer saiu do fundo do mar, a gente nem sequer saiu do túnel e Deus já nos dá uma nova oportunidade. Sabe, o texto nos apresenta Jonas fugindo da presença de Deus. Literalmente fugindo, fisicamente fugindo. Deus mandou ele para uma cidade, Jonas foi para outra. Mas essa fuga física representa uma fuga espiritual de Jonas. Jonas não estava nem aí para Deus. Jonas deu uma ordem, me obedeça, Jonas, vai para aquela cidade. Jonas falou, tá bom, eu vou para o lado oposto. Um texto que mostra claramente para a gente o mar obedecendo a Deus, um peixe obedecendo a Deus, uma árvore no capítulo 4 obedecendo a Deus, um bichinho de uma árvore obedecendo a Deus no capítulo 4, e o profeta de Deus não obedecendo. Jonas não estava nem aí para Deus. Tanto que no capítulo 1, meus irmãos, marinheiros, pagãos, oram para os seus deuses. E Jonas não ora. Eles pedem, Jonas, ora para o seu Deus. E Jonas não ora. Jonas não quer saber de Deus. Vocês sabem qual momento da história de Jonas que ele ora? No fundo do mar. Versículo 2, em meu desespero eu clamei ao Senhor. No versículo 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei do Senhor. Jonas não se lembrava de Deus, Jonas não queria saber de Deus. Deus precisa colocar Jonas no fundo do mar, Jonas precisa quebrar as pernas de Jonas, Deus precisa fazer que Jonas se afogue para que ele possa tratar do profeta. Aí vocês olham para mim e falam, mas como assim Deus fez isso? Meu irmão, está claro aqui no texto. Versículo 3, jogaste-me nas profundezas, Deus jogou Jonas. As tuas ondas e tuas vagas passaram sobre mim. As ondas de Deus e as vagas de Deus que estavam sobre Jonas. No versículo 4, você me expulsou da sua presença. Jonas sabia que Deus é quem tinha colocado ele lá no fundo do mar. E aqui você pode falar, não aceito isso. Meu Deus não é um Deus sádico que quer que eu sofra.
Meu Deus não é um Deus mau que quer a minha morte, que quer me colocar embaixo d'água. Não é Ele que fez com que meu casamento ficasse assim. Não é Ele que trouxe as consequências para os meus erros. Meu irmão, o Deus que eu estou pregando aqui também não é um Deus sádico. O Deus que eu prego aqui é um Deus que é um pai. É um pai cheio de amor, meus irmãos. E vocês melhor que eu sabem que um pai não é uma pessoa que simplesmente deixa alguém fazer o que quiser. O pai não é uma pessoa que também espanca o seu filho. O pai é uma pessoa que disciplina o seu filho. Porque ele sabe o que é melhor para o seu filho. Jonas estava no fundo do mar porque Deus estava ensinando Jonas. O profeta que estava distante de Deus, que não orava para Deus, agora ora. O profeta que decidiu seguir pelo caminho distante de Deus, agora no versículo 9 fala: é aquilo que eu prometi agora, sim eu vou cumprir. O profeta que estava distante de Deus agora segue a ele. Meus irmãos, um pai bom não é aquele pai que deixa o filho colocar a mão na tomada, é aquele pai que dá bronca no filho quando ele põe a mão na tomada. O pai bom não é aquele que quando o filho desrespeita a professora, ele vai e simplesmente abraça o filho e fala: tá tudo certo, meu filho. Ele é aquele pai que castiga. Não porque ele é cruel, não porque ele quer maltratar seu filho, mas porque ele ama seu filho. Porque ele quer que seu filho siga o melhor caminho. Porque ele não quer que seu filho siga por esse caminho de destruição e desobediência. E dessa mesma forma, Deus trata a gente dessa forma. Porque, meus irmãos, assim como o pastor fala, não existe lugar melhor do que estar debaixo da vontade de Deus. Não existe lugar melhor, meu irmão. Seja com riquezas, seja com felicidade, seja como for. Não existe lugar melhor para você estar do que estar debaixo da vontade de Deus, meu irmão. Estar debaixo da obediência de Deus, estar debaixo do amor de Deus. E Deus sabe que isso é melhor para você. E se Ele precisar te levar para o fundo do mar para mostrar isso, para mostrar quão dependente você é dEle, o quanto você precisa voltar para os seus caminhos, Ele vai te levar, meu irmão. Porque Ele é um pai que te ama. Ele não é um pai sádico que deixa você livre para fazer o que você quer. Ele quer o seu bem, Ele quer te tratar, meu irmão. Deus, Ele nos ama. E saber que Ele é esse Deus que trata de Jonas e trata de mim e você dessa forma, e saber que os meus e os seus sofrimentos e as consequências de nossos erros estão debaixo da vontade dEle, meu irmão, isso tem que encher nosso coração de esperança e de alegria. Porque aquilo que está acontecendo na sua vida não é por acaso, não veio por meio de um Deus que te odeia, não veio de um Deus sádico que é o seu mal, veio de um Deus que te ama. E tudo isso tem um propósito. Afinal de contas, como a gente lê lá em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que está acontecendo na sua vida não é por acaso, tem um propósito. E esse propósito pode ser muito bem esse: Deus te quer perto dEle. Porque, meu irmão, a verdade é que a gente quer seguir pelos nossos próprios caminhos. A gente acha que a gente pode construir algo, a gente acha que a gente pode fazer algo, a gente acha que nós somos bons o suficientes para construir alguma coisa. E de vez em quando Deus precisa mostrar para a gente: filho, você não consegue, os seus caminhos não são melhores, e eu que sou Deus, eu sei o que é melhor para você. E o melhor lugar onde você pode estar é ao meu lado, me obedecendo e me seguindo. Meu segundo ponto é esse. Mas, meu irmão, além de nós entendermos que nós não devemos desperdiçar as nossas oportunidades e que desperdiçá-las pode realmente levar à nossa destruição. E além de entender que, na verdade, Deus é um pai que quer nos tratar através dessas adversidades, seja consequências dos nossos erros, seja não, que Deus quer nos trazer para perto de si com essas adversidades, a gente precisa sair do fundo desse mar. A gente precisa finalmente olhar e ver a luz no final de todo esse túnel. Porque até agora, nós ainda estamos debaixo d'água. O meu terceiro ponto é esse: Deus é um Deus de novas oportunidades para aqueles que confiam nele. E, meu irmão, o capítulo 2 até a parte A do versículo 6, a gente vê Jonas afundando, e Jonas ficando preso, e Jonas morrendo.
E podia parecer o fim da história de Jonas. Porque, afinal de contas, era uma situação mortal. Era uma situação insolúvel. Era uma situação em que não havia uma escapatória. Era a morte certa. Não tinha o que acontecer. Não tinha motivo de ter esperança. Mas a gente lê aqui uma palavra que muda toda a história de Jonas. Que muda a minha história, que pode mudar a sua história e que mudou a história de todo esse mundo. Porque quando ele fala, eu afundei até chegar à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Logo depois ele fala, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus. Meu irmão, Jonas não tinha esperança, mas Deus. Jonas estava morrendo, mas Deus. Jonas estava no fundo do poço e recebendo tudo o que ele merecia, mas Deus trouxe a sua vida de volta da sepultura, meu irmão. Jonas tinha um motivo de ter esperança. Jonas tinha um motivo para acreditar em Deus, porque esse é um Deus de novas oportunidades, meu irmão. Sabe, aquele Jonas que estava no fundo do mar, prestes a morrer, ele orou a Deus. O texto fala que ele se lembrou a Deus. Aquele homem que tinha esquecido de Deus até agora ele se lembra. E no fundo do mar Jonas ora, e ele clama a Deus. Mesmo não saindo palavras da sua boca, mesmo não saindo som da sua boca, ele ora para Deus. Ele clama a Deus. E um grande peixe, um bendito de um peixe vai e devora Jonas. E esse peixe, meus irmãos, vocês têm que entender que não é uma maldição na vida de Jonas. Esse peixe foi a salvação de Jonas. Porque esse daqui era um homem que sua vida já estava se apagando diante de Deus. Mas esse é o mesmo homem que dentro de um peixe sobreviveu por 3 dias e 3 noites. Deus manda um peixe, um bendito de um peixe para resgatar Jonas. Deus, lá do céu, ouve o clamor de Jonas. Ouve o clamor de um filho desobediente que confiou nele, meu irmão. E a partir daí, Jonas é levantado. E aquele homem que estava no fundo do poço é levado até a terra e é vomitado por aquele peixe. Vomitado, lógico. Mal cheiroso? Com certeza. Machucado? Talvez. Mas vivo. O homem estava no fundo do poço, meu irmão. Ele estava no lugar mais baixo que ele poderia estar. Mas o texto fala que do abismo ele orou. O versículo 7 deixa muito claro que a oração dele subiu. E a oração dele subiu. E subiu até chegar no templo de Deus. E essa oração não foi ignorada, meu irmão. E é isso que eu quero falar para vocês. Deus, Ele é um Deus de novas oportunidades, aqueles que confiam nele. Meu irmão, o seu casamento está por um fio? Ore a Deus, clame a Deus, confie em Deus. Sua vida está por um fio, a sua saúde está por um fio. Clame a Deus, meu irmão. Ore para esse Deus, porque Ele é um Deus de novas oportunidades. Creia nesse Deus, e você pode muito bem falar, mas André, você não sabe o que eu fiz. Você não tem ideia do tamanho dos meus erros. Você não tem ideia das consequências que eu estou vivendo por causa dos meus erros. E, meu irmão, você não tem ideia do amor do meu Deus, cara. Ele é infinitamente maior do que os seus erros e das suas fraquezas, meu irmão. Ele é o Deus que, mesmo você não merecendo, Ele te ama. Porque a realidade é que Ele não é simplesmente um Deus amoroso. Deus, Ele é o próprio amor, meu irmão. Isso faz parte do seu caráter. E a misericórdia e o amor que Ele dispensa para nós não depende de quão merecedores nós somos, quão justos nós somos. Porque a realidade é que nós merecemos a punição dos nossos erros. Nós merecemos tudo de pior por causa dos nossos pecados. Mas Deus, Ele é o amor. E Ele nos ama. Clame esse Deus, meu irmão. Ore para esse Deus. Um pregador muito famoso que eu gosto, ele falou uma frase que me marcou muito. E ele diz, eu dei simplesmente todos os motivos possíveis para Deus não me amar. E nem sequer um deles foi o suficiente. Meu irmão, esse Deus a quem a gente serve é o próprio amor. O seu casamento está destruído, meu irmão. A sua vida está destruída. Você está colhendo os frutos de tudo aquilo que você plantou, meu irmão. A solução não vai ser encontrada em ídolos inúteis, como o texto fala. Sua solução não vai ser encontrada em dinheiro, fama ou poder, meu irmão. A sua solução é encontrada de joelhos no chão, orando ao Deus que é o Deus de novas oportunidades. Confiando no Deus que ouve a sua oração, independentemente de onde você está. Porque
Porque Ele te ama infinitamente, meu irmão. Creia nisso. Mas você pode muito bem falar, mas você não sabe como eu tenho vivido. Você não sabe que minha vida inteira eu não confiei em Deus. E na realidade, a minha vida inteira eu fugi desse Deus. Que minha vida inteira foi afundando e afundando e afundando em pecado. Foi indo cada vez mais para fundo daquele túnel. Você não sabe, mas a realidade é que eu nunca tive um relacionamento com Deus. E aí? Meu irmão, a realidade é que a sua situação é a pior situação em que alguém pode estar. E essa situação é a situação em que todos nós aqui um dia já nos encontramos. Uma situação de alguém que fugia de Deus, que odiava a Deus, que não queria saber de Deus. Mas Deus, sendo infinito em amor, Ele trouxe a solução para isso. Porque, meu irmão, você tem que entender uma coisa, que a salvação de sua alma, isso sim, é a maior nova oportunidade que você pode ter. Você estava assim, afundado em seus erros e em pecados. Mas Deus, porque Ele amou tanto esse mundo, enviou seu único Filho, chamado Jesus Cristo. Alguém que era homem e alguém que era Deus. Alguém que viveu uma vida perfeita, sem erro nenhum. Alguém que carregou sobre si todos os seus pecados e pregou eles numa cruz, meu irmão. Alguém que sobre si levou a punição que eu e você deveríamos levar. E que Ele deu uma nova oportunidade para todos nós pecadores, meu irmão. Esse Jesus Cristo morto numa cruz, Ele ficou embaixo da terra por 3 dias e 3 noites. Assim como Jonas ficou dentro de um peixe por 3 dias e 3 noites. Mas Ele ressuscitou e hoje Ele está ao lado de Deus, meu irmão. E hoje, por causa de seu sacrifício, Ele dá uma nova oportunidade a todos aqueles que entregam sua vida a Ele, a todos aqueles que confiam nele. Seus pecados não são grandes o suficiente, eles não são sujos o suficiente para o sangue de Jesus não limpá-los, meu irmão. Entregue sua vida a Deus, confie sua vida a Jesus Cristo, e Ele vai te tirar desse fundo do mar. Ele vai te tirar do fundo do pecado, Ele vai te levar à sua presença, meu irmão. Eu termino contando uma história, uma das minhas histórias favoritas. A história de um homem, um dos homens mais inteligentes que já existiu. Esse homem era um homem africano. E ele era simplesmente um gênio. O homem mais inteligente de toda a sua época. Era o homem que mais falava, com mais aptidão que já existiu. Só que ele vivia uma vida completamente mundana, completamente afundada no pecado, debaixo do mar, debaixo das águas. Mas esse homem tinha uma mãe que orava por ele todo dia, uma mãe crente, que queria ver seu filho debaixo dos pés do Senhor, nos caminhos do Senhor. E essa mãe orava pelo seu filho, e esse filho nem aí para Deus, nem aí para ela. Um dia esse filho abandona a sua casa, foge da sua mãe e vai para Roma para continuar seus estudos, para aprender mais, para se tornar um profissional melhor. E sua mãe fica na África orando por ele e chorando por ele. Sua mãe persegue ele. Sua mãe vai atrás do seu filho perdido. E continua orando por ele. E se passam anos e anos e anos e anos que essa mulher continua orando. E nada. Até que Deus encontra o seu filho. E aquele homem que estava perdido se torna um crente, se torna fiel, abandona as coisas desse mundo e se volta para Deus. E passado alguns anos, sua mãe se encontra no leito de morte, e ela fala o seguinte: filho, da minha parte, em nada mais encontro prazer nessa vida. Não sei mais o que faço aqui, nem a minha função, pois minhas aspirações nesse mundo foram alcançadas. Um único motivo despertava o meu desejo de prolongar-me um pouco mais na minha vida: ver você se tornar um cristão antes da minha morte. Mas Deus atendeu minhas orações, mais abundantemente do que eu pedira eu, pelo que agora vejo você rejeitando completamente as alegrias desse mundo para servir o Senhor. E dessa forma, tendo dito tudo isso, morreu uma mulher chamada Mônica.
mãe de um homem chamado Agostinho de Hipona, também chamado pelos católicos de Santo Agostinho, ou também conhecido como o maior, mais importante e mais influente teólogo de todo o cristianismo, meu irmão. A história de um homem que desperdiçou as oportunidades que ele teve. Mas é a história de um homem que recebeu uma nova oportunidade, por causa de uma mãe que confiava num Deus de novas oportunidades, meu irmão. Eu acho incrível, meus irmãos, que a partir da vida desse homem, muitas pessoas tiveram novas oportunidades. Muitas pessoas conheceram a Cristo. Muitas pessoas vieram a se prostrar debaixo da cruz de Cristo. Mas tudo isso aconteceu não por causa de um pregador. Tudo isso aconteceu por causa de uma mãe. Por causa de uma mãe que orava pelo seu filho. Uma mãe que confiava no Deus de novas oportunidades. A história de Jonas é essa, meus irmãos. Não só a história do homem do grande peixe, do bendito peixe, mas é a história de um profeta que recebeu uma oportunidade de Deus para pregar uma nova oportunidade a um povo e que desperdiçou ela, mas que no fundo do mar se lembrou de Deus e se lembrou do Deus que é um Deus de novas oportunidades. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, nós te adoramos, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Porque apesar de nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar de quem somos e da forma que agimos, Pai, o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus de novas oportunidades. O Senhor continua sendo aquele Deus que simplesmente não é amoroso, mas é aquele Deus que é o próprio amor. Nos ajuda, Pai, a não desperdiçarmos as nossas oportunidades. Nos ajuda, Pai, a agarrá-las, Pai. Que possamos sim ser os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores pais, os melhores filhos que nós somos, os melhores empregados. Para que nós não colhamos os frutos da nossa desobediência, Pai. Mas, Pai, se chegar o momento de nós fugirmos da Tua presença, Senhor, que nós possamos entender que o Senhor é um Pai que está nos trazendo de volta. O Senhor não é um Pai sádico, mas é um Pai amoroso, infinito em amor, que nos ama e nos quer de volta, Pai. E que nós, Pai, possamos confiar as nossas vidas no Deus de novas oportunidades, Pai. Esteja com cada um daqui, Pai. Marca essa palavra no coração de cada um daqui. Transforma-nos cada vez mais segundo a Tua vontade, segundo a imagem de Jesus Cristo. Te pedimos pela transformação e para que nós, Pai, nunca desviamos os nossos olhares daquele que é o Deus de novas oportunidades, Pai. É assim que nós oramos, Pai, e te amamos. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém.